Olá, tudo bem? Mais um Mente e Coração, Deus te abençoe. E a minha pergunta, como sempre, é: como você está? Como você está? Como você está? Como você está? As pessoas perguntam para você, eu pergunto para você toda sexta-feira no Mente e Coração. E aí, assim, 9 entre 10 pessoas respondem: tá corrido, tá pesado, tá feio, tô muito estressado. Olha, a vida não para. Me sinto como um caminhão estivesse passado por cima de mim e eu estivesse esmigalhado, mas ainda tendo que correr uma maratona. Eu estou inventando aqui palavras, mas as pessoas, em resumo, dizem que estão muito estressadas há muito tempo. Na verdade, a vida nas cidades é estressante. A vida no nosso país é estressante. É o estresse proveniente de um jeito de pensar, tenho que dar conta, tenho que correr atrás, tenho que alcançar os objetivos, e só nesse movimento a gente já joga um peso sobre nós. É o estresse do cenário que nos envolve, o trânsito pesado, uma pandemia que aparece, a violência urbana, dentre vários outros assuntos que jogam assim muitas preocupações sobre nós. São as inúmeras demandas da nossa agenda. O trabalho que você achou que tinha sido feito, na verdade, no dia seguinte, demonstra que tinha muitos outros problemas a serem resolvidos. Ou então, quando você sai do seu trabalho achando que o seu turno acabou, alguém te liga dizendo que tem um problema ainda para resolver, mas ao mesmo tempo você chegou em casa e o seu filho está doente e a sua esposa ou o seu esposo está demandando que você leve para o pronto-socorro. E, sabe, essa situação toda gera uma pressão sobre você. Viver no mundo é viver sob pressão. Significa que a vida nesse mundo exerce um movimento para cima de você. Sabe? Como se você estivesse pegando um polegar assim, colocando em cima de uma formiga, mas sem esmagá-la, você só vai apertando ela. Você vai tornando a caminhada dela mais pesada, mais exigente. Você vai ter que fazer mais força, ela vai ter que reagir, morder seu dedo, alguma coisa assim, mas ela vai ter que despender muito mais energia para dar conta do que ela daria conta se tivesse com menos peso sobre as costas. Só que o nosso mundo parece que é feito para exercer uma pressão sobre nós muito maior do que aparentemente a gente consegue suportar. O nosso corpo sob pressão, ele reage. Você tem um dispêndio aí de adrenalina no seu corpo, a sua mente fica mais focada, mais atenta, desperta, em alerta, os seus músculos reagem de forma mais rápida, mais pronta e mais poderosa, você procura soluções e a sua percepção está extremamente aguçada ao seu redor, buscando saídas, enfim, parece que o seu corpo inteiro está no corner de um ringue antes do gongo bater, e você está atento àquele seu adversário do outro lado do ringue, e agora o gongo já bateu e você está partindo para cima dele, todo preparado. Você revisa a sua postura de defesa, você avalia por onde você vai atacar, você calcula os seus passos. Toda essa situação de atenção, de prontidão, de alerta, e de hormônios liberados dentro de você, compõe uma situação de estresse. Agora, você viu que isso não é inútil simplesmente. Pelo contrário, isso é muito útil. Na verdade, na história da civilização, foi muito útil para nós, seres humanos, escaparmos de todo tipo de risco. Sem dispêndio de adrenalina, sem estresse, sem sentirmos essa pressão, se fôssemos insensíveis à pressão do mundo, seríamos vítimas fáceis dos perigos deste mundo. Mas exatamente porque a gente percebe o estresse, é que a gente consegue lutar, que a gente consegue reagir. Agora, existe uma maneira de se adoecer por causa do estresse. Nós temos que saber reagir a ele, porque sem saber reagir a ele, o corpo acaba se acostumando a ficar em estado de alerta o tempo todo.
e ele começa a ficar mais paranoico. Ao invés de um real perigo despertar em nós um certo poder, uma certa atenção, uma certa prontidão, pequenos detalhes na vida vão nos incomodando e produzindo a mesma reação de estresse. Isso acaba adoecendo a gente. Teve um homem na Bíblia, e eu queria conversar sobre ele nos próximos encontros também, chamado Davi. E esse homem, líder de um grande exército, um grande comandante, se encontrou numa situação de grande pressão. Mas além de grande pressão, a própria pressão do sofrimento, ele também esteve sob a pressão de tomar grandes decisões debaixo desse movimento de aperto, de sufoco. E eu queria que nós aprendêssemos com ele sobre como lidar com o estresse e não deixar que ele nos aprisione, que ele acabe nos esmagando de fato. Olha só, nós temos essa passagem em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao versículo 6, por enquanto. Diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, uma cidade, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, o deserto, e incendiado a cidade de Ziclag. Eles tinham saído numa missão e a família tinha ficado para trás, a família de Davi e a família dos soldados. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, na ausência de Davi, as mulheres, os jovens e os idosos. Sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, sua esposa, seu esposo, seus filhos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Se imagina nessa situação, você chega em casa depois de um dia de trabalho, é para sua família toda estar na residência, mas as portas estão abertas, a casa está pegando fogo. O que é que você pensa? Na hora você começa a vasculhar a região procurando sobreviventes. Na hora, talvez depois do susto, depois do golpe que você recebeu, vem aquela descarga de adrenalina, vem aquela tensão. Será que alguém escapou? De onde é que veio esse incêndio? O que aconteceu? Pois bem, você está numa situação altamente estressante, como Davi se encontrava nesse momento. Quando ele vê a cidade destruída pelo fogo, viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então aconteceu o seguinte: Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Debaixo daquele impacto, Davi viveu o impacto, chorou em alta voz. Então a primeira coisa que eu queria orientar você que está sob uma vida estressante é assumir o estresse, assumir o impacto que ele tem contra você. Mas isso não é meio óbvio? Não parece, viu? Porque debaixo de uma vida estressante, nós assumimos que as coisas são assim. E nós já não nos convencemos mais de que existe algum momento em que a gente não vive estressado. Estresse é a regra da vida. Portanto, a gente para de dar atenção aos sinais do corpo que apontam para o estresse. Então a gente não reage para tratá-lo, a gente não reage para lidar com ele. Ora, quantas vezes você se sentiu estressado? Alguém veio te perguntar se você estava bem, você falou, estou bem. É assim que é mesmo a vida, não é? Por quê? Porque você já está acostumado com a situação, só que isso pouco a pouco vai adoecendo você. Imagina se Davi tivesse visto aquela situação e fingido que nada aconteceu. Não, é assim mesmo, é a vida no deserto, são as notícias ruins, o mundo é assim. Claro que não. Mas pastor, tem alguém que vive assim? Ora, gente, eu conheço pessoas que na hora que se sentem estressadas, duplicam a carga de trabalho. Na hora que se sentem estressadas e pressionadas, fogem para o entretenimento. Mas elas não se perguntam por que eu estou estressado. Da onde vem essa fonte de estresse? É o trânsito? É a vida na cidade? São as minhas demandas? É uma situação emocional difícil? Por ignorarem, passam a tratar o estresse
como um intruso que entra pela porta dos fundos da sua vida e vai destruindo a sua vida longe da sua atenção. Isso não pode ser assim. Davi e os seus soldados choraram em alta voz. Eles assumiram a gravidade da situação, assumiram que era uma situação difícil. Mas eles não se detiveram aí, olha só. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel, Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Você passa por uma situação de estresse e raramente ela vem desacompanhada. Sabe por quê? Porque toda situação estressante que você passa, normalmente é veiculada às suas relações. Por exemplo, o estresse do trabalho normalmente está veiculado a um chefe preocupado e a companheiros de equipe igualmente preocupados, que muitas vezes não vão ter esse discernimento de que você está sofrendo com estresse. Então o patrão talvez chegue para você e diga: ainda não foi? Ainda não resolveu? Vamos lá, o relógio está correndo, o trabalho depende de você. E talvez esse tom de voz que eu estou praticando aqui com você seja até muito menor do que o tom de voz ou os gritos do seu chefe. Talvez você está sobrecarregado com as demandas do trabalho, mas os funcionários, a própria equipe da qual você faz parte, aparentemente não pensa 2 ou 3 vezes em ampliar a gravidade da situação, responsabilizando você e jogando mais pressão. Não é assim que acontece muitas vezes? Uma família insensível não consegue se tornar um bálsamo, um lugar onde a pessoa pode chorar, onde a pessoa pode assumir o seu estresse, assumir sua preocupação, assumir sua tensão e vai ter ali um apoio. Muitas vezes a família é onde você chega e enfrenta uma segunda batalha. Enfrentou uma primeira batalha sob a pressão do mundo lá fora e agora enfrenta uma segunda batalha com a pressão da família, pedindo para você resolver a situação. Davi estava nesse momento. Davi estava num momento onde sofria a perda da sua família, mas ao mesmo tempo sofria debaixo da pressão daqueles que responsabilizavam ele. Foi você, a culpa é sua. Nesse momento não adiantava Davi simplesmente dizer: eu estou no mesmo barco que vocês, eu estou debaixo da mesma pressão e do mesmo estresse que vocês. O que é que Davi faz? Olha só, Davi, porém, ao contrário do que a situação parecia apontar, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Entenda o seguinte, nós vivemos numa sociedade onde provavelmente se você compartilhar o seu estresse, as suas lutas e pressão diárias com outra pessoa, vai ter 2 tipos de reação, muito provável. A primeira reação é competição de quem tem mais pressão. Ah, é? Você está cansado do trabalho? Você está se sentindo pesado por causa das demandas? É que você não sabe o que me cobram. Você não sabe a vida que eu tenho que... É ou não é? Numa roda de conversa entre amigos, não passa um a se queixar mais do que o outro. Sabe por quê? Porque muitas vezes ninguém está prestando atenção em você. Meu filho, você está lutando na vida, eu também estou. Qual é a diferença? Nós vivemos numa sociedade assim. Agora, nós vivemos também num outro tipo de sociedade, onde alguém ouve você falando do seu estresse, do peso, da luta, e te acusa de ser frouxo. É isso mesmo. Olha, você está sendo muito mole, você está sendo muito frouxo. Eu, no seu lugar... Uma pessoa que luta bem no seu lugar teria dado a volta por cima e você acaba tendo mais culpa ainda. Muita gente na nossa sociedade se comporta assim porque é um traço cultural. É um traço cultural de nós brasileiros. Ou competimos, quem tem o maior estresse e nada se resolve, ou nós ampliamos a cobrança sobre as pessoas que estão estressadas e que sofrem essa pressão. Diante dessa situação, Davi busca o Senhor. Simples. No final de um dia de pressão, com o nervo retesado, tenso,
dores no corpo, dor de cabeça, pensamentos incessantes de como as coisas podem dar de 1001 maneiras diferentes, erradas, você se ajoelhou à beira da sua cama, curvou a sua cabeça, chorou até não querer mais diante de Deus, ou esmurrou a cama dizendo a Deus quão grave é a situação, ou debaixo de quanta pressão você está? Você já fez isso? Nós confundimos a incompreensão da nossa sociedade com uma espécie de imagem de incompreensão que achamos que Deus terá conosco. E a gente desiste de compartilhar a pressão desse mundo. Deus parece que está num outro lugar. E de fato está. Mas nós não podemos ignorar que esse Deus que está sentado no alto e sublime trono é o mesmo Deus que se encarnou. E que tem um nome, Jesus Cristo. E que sofreu não a pressão da sua própria vida, mas sofreu a pressão de um mundo inteiro sobre ele na cruz do Calvário. Você precisa abrir seu coração, chorar e jogar a tensão diante do trono de Deus. Falar, falar, falar e falar. Chorar, esmurrar, espernear, até se cansar e voltar a dormir. Precisa ser um processo terapêutico a sua oração. E você precisa acreditar que Deus não está fazendo comparações. Sabe por quê? Porque se Jesus chegasse para você e dissesse, ok, você está sob pressão, você quer ouvir falar sobre a pressão que eu sofri? Ele certamente sofreu mais que você. Mas ele não joga isso na sua cara. E quando você se coloca diante de Deus, jogando a sua pressão diante dele, Deus sabe que o seu filho Jesus foi forte por si mesmo. Ele enfrentou a cruz, mesmo tendo pedido a seu pai para que afastasse o cálice. Mesmo sofrendo e angustiado, ele enfrentou a cruz. Quer força maior do que essa? Se fosse comparar força, Jesus é muito mais forte que você. Mas Deus também não joga isso na sua cara. Deus torna tudo isso seu aliado. A maior pressão que poderíamos receber na vida foi acolhida, recebida e suportada por Jesus. E agora, Deus pode acolher você e te ajudar a carregar o peso que você está sentindo. E o primeiro movimento é recebendo toda a tensão através da sua confissão e da sua oração. Começa a fazer isso. Eu quero encontrar você na próxima semana tendo feito esse exercício na sua casa. Colocado diante de Deus aquilo que te pressiona e como você tem se sentido nessa vida tão tensa, tão pesada, com tanta luta, assim como fez Davi. Até lá!